Luciana Verdolim, daqui a pouco eu volto a conversar contigo, mas agora eu preciso trazer uma informação atualizada, porque a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli ao Supremo Tribunal Federal. Deputada federal que deixou o Brasil, segundo ela mesma comunicou, com destino à Europa. Não informou exatamente em qual local ela está, obviamente, mas a gente vai entender ao longo do nosso 3 em 1 de que maneira que isso pode impactar o processo e quais são também as consequências políticas, seja para a deputada, seja para outros parlamentares ou para quem está no entorno dela. José Maria Trindade está em Brasília e eu já quero saber de você como avalia essa decisão que já era esperada pela Procuradoria-Geral da República. Bem-vindo. Surpreendeu aqui até amigos íntimos dela, viu? Muito boa tarde. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. Segré, Piperno, Ala. Boa tarde a você que nos acompanha aqui. Olha, essa decisão da deputada Carla Zambelli surpreendeu e, olha, a ideia é de que ela não volta. Conversei com 2 amigos dela ali, aliados, que estão sempre com ela, e me disseram o seguinte, que pelo que ela falou e pelo comunicado, ela vai inicialmente pedir licença do cargo, e a Constituição garante até 120 dias de licença, e depois ela não volta, simplesmente não volta. Deve perder o mandato, mas preservar a liberdade. Eu não me esqueço de uma pergunta que eu fiz lá atrás para a deputada Carla Zambelli, quando ela estava exatamente iniciando esse trabalho mais duro contra o Supremo e contra as urnas eletrônicas. Eu disse, deputada, a senhora está entendendo o que está acontecendo? A senhora não tem medo do Supremo, não? E ela respondeu, sim, tenho muito medo, sim. E tempos depois, toda vez que eu converso com ela e tenho entrevista, ela diz, olha, eu perdi o medo. Eu perdi o medo porque eu sou parlamentar, fui eleita para isso e eu não posso fazer de conta que não está acontecendo nada. Mas é uma luta difícil e inglória, porque os advogados de defesa, eles não são políticos, né? Eles conversam de uma forma mais aberta e mostram claramente a dificuldade de se fazer um debate ali político, um debate jurídico, um debate com base em leis, né? Então, a deputada Carla Zambelli, ela não recuou, foi empurrando até chegou num canto. É aquela história, quando você prende um gato no quarto, tem que deixar a janela aberta, porque senão ele parte para cima de você. E foi o que aconteceu com a deputada Carla Zambelli. Complicada, condenada no Supremo a 10 anos de prisão, e ainda existem outros inquéritos, e na Justiça Eleitoral também. Aí ela fez essa opção. Hoje não existe mais essa história de fugir. Ninguém foge. As imagens hoje, elas rolam muito rápido. Então, a ideia que se tem, que todo mundo acha aqui, é que ela encontrou um asilo político em algum país na Europa ou mesmo nos Estados Unidos. Ninguém sabe. Mas fugir, simplesmente, olha, não dá mais. Porque a informação de que primeiro ela partiu para a fronteira com a Argentina, depois seguiu para os Estados Unidos e depois partiria para algum país da Europa, porque ela informa que tem cidadania de um dos países e por isso poderia permanecer lá. A gente precisa lembrar também que o passaporte da deputada Carla Zambelli não estava apreendido. Ele foi apreendido lá atrás, depois foi devolvido pelas autoridades, então, de certa forma, não haveria nada que a impedisse de deixar o país. Porém, enquanto ainda tentava um recurso de uma das decisões que foram proferidas contra ela aqui no Brasil, se imaginava que Carla Zambelli e sua defesa seguiriam até o fim. Mas a deputada federal diz que perdeu o apoio e a defesa de seus principais aliados, entre eles estaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que ela também seria vítima de perseguição. Alan Gani, como é que você avalia a decisão da Procuradoria-Geral da República? Olha só, era uma decisão absolutamente esperada, ela também está no seu direito, fez esta opção, como o Zé mencionou, ela que provavelmente tem sim cidadania europeia. Carla Zambelli já teve uma passagem morando na Espanha e agora o que ela deve recorrer é aos tribunais internacionais ou a um Estado soberano e pedir o asilo político. Isso porque é claro que a PGR pode também acionar a Interpol, né? E aí prendê-la lá fora. Então, por isso que essa segunda etapa, muito provavelmente, ela deva pedir asilo político justamente para ter esta proteção e não ser presa eventualmente pela Interpol.
Ô Fábio Piperno, você acha que seria o caso, então, de lá atrás terem mantido o passaporte da deputada federal apreendido? Muito se discute sobre a apreensão de passaportes nesses casos, né? A pessoa oferece algum risco de deixar o país, não oferece. Sempre que há apreensão de uma autoridade, principalmente que está num cargo por eleição, seja no executivo, seja no legislativo, a apreensão do passaporte é algo muito delicado e, por isso, muitas vezes se toma esse cuidado. Ou não, em algumas situações. Mas eu quero saber de vocês se, neste caso, na opinião de vocês, a deputada federal Carla Zambelli já indicava que poderia deixar o país antes mesmo dos recursos finais relacionados à ação dela. Fala, Piperno. Eu acho que não daria, não, para a Justiça, Evandro, ter esse tipo de presunção, até porque ela é uma parlamentar. Exato. E, aliás, cansou de falar que enfrentaria a justiça. Hoje tem vídeos dela, os adversários fazendo chacota, né? A dona corajosa virou a Carlota Fujona. Mas porque disse várias vezes, não, eu vou ficar aqui e tal. E ela foi condenada por um crime. Ela é uma criminosa. Ela é uma criminosa condenada a 10 anos. Sim. Por, ao lado de um hacker, invadir um sistema da justiça brasileira. Do Conselho Nacional de Justiça para colocar um mandado de prisão contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Exatamente, não é pouca coisa. Ela é uma criminosa, 10 anos de cadeia. E ela é uma criminosa que, inclusive, contou uma lorota aí para... enfim, a galera que bate continência para pneu, ao abrir uma campanha no Pix para arrecadar dinheiro, supostamente para pagar as multas. Ou seja, ela não vai pagar multa coisa nenhuma, porque agora ela fugiu. A vida dela está em outro país. Ela tem cidadania, sabe-se lá de onde, mas isso já foi falado lá atrás, como o Alan, enfim, mencionou, provavelmente da Espanha, e imagino que ela vai tentar morar lá. Agora, veja, a gente tem que dizer sem eufemismos, ela fugiu. E outra coisa, ela coloca em risco agora outros 2 deputados do PL, porque ela já foi condenada também no TRE, Sim. O processo subiu para o TSE, caso a condenação seja mantida, ela perde o mandato, seus votos são anulados, o que implicaria também nas perdas dos mandatos dos deputados Paulo Bilinski e Tiririca. Ô Gustavo Segré, antes de ouvir a tua posição, eu vou chamar aqui o André Anelli, que está preparado para trazer mais informações para a gente, porque a Anelli, deixando o país, ela precisa também pedir agora a licença do cargo de deputada federal, né? Conta pra gente, bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Carla Zambelli deve pedir a licença da atuação dela aqui no Congresso Nacional, juntamente, então, com essa ida dela, primeiramente para os Estados Unidos e depois, então, para a Europa, onde, de acordo com a própria Carla Zambelli, esse deslocamento é motivado por questões de saúde, para tratamento de saúde. Uma informação que a gente acaba de receber agora, viu, Evandro, é que o advogado que tem atuado na defesa de Carla Zambelli, Daniel Bialski, ele anunciou que vai deixar a defesa de Carla Zambelli. Ele afirmou apenas que a decisão é motivada por foro íntimo e, inclusive, já comunicou também a deputada. Inclusive, não teria passado por ele essa decisão dela de deixar o Brasil, seguir para os Estados Unidos, depois para a Europa, onde ela pretende ficar. Carla Zambelli tem o visto italiano, ela tem a cidadania italiana, melhor dizendo, por isso pode viver por lá como uma cidadã, com todos os direitos de quem convive, de quem nasce na União Europeia, e essa, pelo menos por enquanto, é a estratégia inicial de Carla Zambelli, ela que se diz abandonada pelos companheiros bolsonaristas por conta dessas questões relacionadas então ao processo ao qual ela foi submetida junto ao Supremo Tribunal Federal. E como vocês destacaram agora há pouco, tudo isso ocorre no âmbito da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, juntamente com o hacker Walter Delgatti Neto. Tanto ela quanto ele foram condenados nesse âmbito de processo. Ela, no caso, a 10 anos de prisão e a perda do mandato parlamentar, mas ela resolveu sair aqui do Brasil antes mesmo de ter todos os recursos julgados a respeito desse caso. Ela decidiu fazer esse deslocamento, ela que já tinha o passaporte retido no ano de 2023,
2023 pelo próprio STF, por decisão do próprio STF. Esse documento foi devolvido a ela e foi com esse documento em mãos, então, que ela conseguiu fazer esse deslocamento para o exterior. Inclusive, nas redes sociais, Carla Zambelli também já mudou o nome, ela não usa mais o próprio nome, sim o nome da mãe, Rita Zambelli. E usuários das redes sociais, seguidores, apoiadores e até mesmo alguns críticos têm feito perguntas a ela a respeito desse sentido, mas ela não tem se manifestado. A última aparição dela pública aqui na capital federal, a gente relembra, foi logo depois então do julgamento no próprio Supremo Tribunal Federal, onde ela fez diversas críticas à Suprema Corte no sentido de afirmar que estava sendo vítima do que ela chamou de uma ditadura. E agora também ela tem pedido Pix, tem pedido transferências bancárias no sentido de ajudá-la nessa nova vida no exterior. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um ótimo trabalho para você em Brasília. Gustavo Segré, quero te ouvir sobre essa história que Carla Zambelli está escrevendo para si. Sim, primeiro manifesto a minha inveja em relação ao Piperno, porque como foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal, Piperno pode utilizar a palavra criminosa. E eu não posso me referir a corruptos e criminosos que não chegou até a instância do STF. Então, fica aqui a minha exposição de inveja, porque o Piperno pode falar criminosa a Carla Zambelli e eu não posso tratar de criminosos a corruptos porque ainda não chegou no STF. Feita essa aclaração, por que a mãe Rita Zambelli está tomando conta das redes sociais? A diputada Carla Zambelli, eu ouvi ela numa entrevista que deu hoje de manhã, ela manifesta que muito provavelmente perderia as redes sociais, então que preferiu transferir para não perder essa quantidade, segundo ela, de 10 milhões de pessoas em todas as redes sociais que estava acompanhando ela. O fato de ter o passaporte retido não me parece que tivesse eventualmente sido um empecilho para ela sair do país, habida conta que quando você tem cidadania em outro país tem documento e passaporte. Então, se tiver um passaporte, salvo que tenha alguma restrição judicial para sair do país, o fato de não ter o passaporte não impediria que ela pudesse sair. Nessa entrevista, ela manifestou que está nos Estados Unidos por uma questão de saúde, que iria para a Europa, não especificou aonde, provavelmente tendo Zambelli italiano, então era claro que teria a cidadania italiana, e que ela pretendia falar com diversos países em que acompanharia a Ventura, deputado de Portugal, estaria falando com deputados também da França, que queria aproveitar para visitar Reino Unido e conversar, explicando o que, segundo ela, é uma clara censura e uma perseguição política. Mas agora é a justiça. Sinceramente, não sei, e é uma pergunta que fica em aberto, se alguém tem essa informação, é se tendo a procura através da Interpol, ela pode ser capturada sendo cidadã. Já nós vamos tirar essas dúvidas, porque nós vamos ter uma conversa com um professor de Direito Constitucional e também doutor em Direito do Estado aqui para a gente tirar todas essas dúvidas aí. Perfeito. E por último, o advogado... Já houve um precedente. Aquele diretor do Banco do Brasil, sim, que fugiu para a Itália, tinha cidadania italiana e foi extraditado para cá. Pois é. Agora, depende muito também, claro, da disposição do governo de ocasião, do governo, enfim, de plantão, né, e da própria justiça do país. Né? Agora, um dado não menor, Evandro, é que o advogado que renuncia à defesa de Carla Zambelli era também, ou é também, o advogado de Ayrton Vieira, que é um juiz auxiliar do STF. Ou seja, coisas que só o Brasil pode explicar, né? Inclusive sobre o fato dela estar utilizando as redes da mãe dela, a Rita Zambelli, e uma resposta a um usuário do X, houve ali a menção de que na Itália, ela colocou, na Itália, minha filha é intocável. Nessa resposta, então, em uma manifestação do X. Temos aí na tela para vocês que nos acompanham. Ali, ó. Mas ela não corre o risco de ser extraditada, já que a condenaram pelo episódio da arma? Pergunta um usuário. E aí a Rita Zambelli responde, na Itália, minha filha é intocável. Como não foi pelo arma, né? Não, nesse caso não. Assim, é um questionamento, mas aí nós não estamos falando de uma autoridade nem de nenhuma pessoa que pudesse talvez entender ou não desse tema, mas ele pergunta sobre o episódio da arma, não é o caso, né? O caso pelo qual ela foi condenado tem o episódio da arma também, que tem ação contra ela, mas o caso pelo qual ela foi condenada é o da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça para, junto com o hacker Walter
Neto colocar lá naquele sistema um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, que à época gerou inclusive repercussão, vocês se lembram disso. Agora, Zé Maria Trindade, como é que você avalia todo esse enredo que está sendo criado em torno da Carla Zambelli agora, inclusive com manifestações do perfil da mãe dela dizendo que ela seria intocável lá naquele país? Pois o Piperno lembrou muito bem. Henrique Pizzolato, ex-diretor de normas do Banco do Brasil, foi condenado a 12 anos e alguns meses de prisão, e ele tem cidadania italiana e fugiu para a Itália. Lá ele foi preso, lá em 2014, e ficou 2 anos na prisão. Na primeira instância, o governo brasileiro pediu a extradição e na primeira instância foi negado. E aí ele recorreu às instâncias superiores, as instâncias analisaram o caso e disseram, olha, não, ele tem que ser extraditado. E veio o Janot, na época era o procurador-geral que fez essa coordenação do processo, e trouxeram o Henrique Pizzolato para o Brasil. Ele cumpriu as penas e tal, e hoje está em liberdade condicional, né? Está numa nova fase, houve progressão. Mas o Henrique Pizzolato tinha e tem cidadania italiana, morava na Itália e mesmo assim foi preso. Então é um precedente, né? E a decisão final foi na instância superior da justiça italiana. Neste caso, um caso parecido. A condenação de Carla Zambelli no Supremo Tribunal Federal há 10 anos, né? E a perda do mandato. Então, é uma situação muito parecida com Henrique Pizzolato lá em 2017, quando ele foi finalmente extraditado para o Brasil. No caso aí, das repercussões políticas de Carla Zambelli, eu fiquei surpreso, eu achei que seria uma repercussão muito maior. Mas como ela mesmo diz, Cine, dá a ideia de que foi mesmo abandonada pelos aliados antigos. Bom, eu quero conversar um pouquinho agora com o Bruno Pinheiro, 4h23, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, nas outras plataformas seguimos. Vamos com a apuração do Bruno Pinheiro, que também está de olho nessa história envolvendo a deputada federal Carla Zambelli. Conta aí, meu amigo, o que você traz para a gente hoje? Bom, Bruno Pinheiro não estava nos ouvindo, logicamente, então a gente vai continuar por aqui. Eu quero saber de você, Gustavo Segré, como é que você avalia essa manifestação da mãe de Carla Zambelli com rede social utilizada pela filha, enfim, uma confusão. Mas ao contrário, a mãe, Rita, está sendo quem utiliza as redes que eram da Carla Zambelli. Foi uma transferência, mantém todos os seguidores com uma titularidade diferente e a Carla fez isso, segundo ouvi nessa entrevista, para manter todos os seguidores, já que ela considerava que perderia as redes sociais. E quem está tomando conta dela é agora a mãe. Parece que no canal do YouTube passaria a se chamar Família Zambelli, então também para tirar um pouco o contexto dela. Mas ela confirmou que vai pedir, se não pediu já, a licença sem goce de haveres, de salário, por 120 dias, depois dos 120 dias, ninguém sabe o que acontecerá, mas concordo com Piperno, se ela retira ou ela perde o mandato, Bilinski e Tiririca saem também. Vamos lá, Bruno Pinheiro, conta aí tua apuração para a gente seguir por aqui, meu amigo, e trazer mais conteúdo para análise dos nossos comentaristas. Vai lá. Ótima tarde, Evandro. Vamos lá então. Um levantamento feito pelo jornalismo da Jovem Pan, agora há pouco, na verdade, a deputada Carla Zambelli esteve aqui no plenário da Câmara dos Deputados, registrou a sua presença no mês de maio, antes de ir embora do Brasil, somente 9 vezes. Somente 9 dias ela esteve no plenário da Câmara dos Deputados. E ainda teve um custo de quase R$11 mil, que foi usado de verba do gabinete da Câmara dos Deputados no mês de maio e recebeu o salário de R$46 mil e quase R$400. Então, pouco mais de R$46 mil foi o salário de Carla Zambelli antes de deixar aqui o Congresso Nacional. E olhando todos os dias os parlamentares que compareceram, Zambelli não fez discurso em plenário, também em 2025, que era algo muito normal, de estar no plenário da Câmara dos Deputados, realizar vários discursos e ser mais ativa. O que eu ouvi de nomes da oposição agora há pouco é o seguinte, que não
existe uma expectativa de ter uma aceitação, ou seja, de uma adesão de uma defesa a Carla Zambelli, como está acontecendo com Eduardo Bolsonaro, já que Zambelli não tinha um relacionamento tão otimista, amigável com Jair Bolsonaro nesses últimos anos após o resultado das eleições. Eu fiz contato com a assessoria de Carla Zambelli, com a Carla Zambelli, mas ainda ninguém se manifestou em relação a essa ausência da deputada aqui no plenário da Câmara dos Deputados. A gente segue então aguardando uma resposta oficial da deputada que acabou se ausentando do território nacional. Evandro. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Se você tiver uma novidade ou resposta de alguém, chame a gente aqui ao vivo, por favor. Já era esperada também, né, que não houvesse uma manifestação ou uma presença intensa de Carla Zambelli diante de tudo que ela está enfrentando agora na Justiça e da condenação que, inclusive, já teve no Supremo Tribunal Federal, Gustavo Segré. E, além do mais, perdendo o apoio, ela mencionou que foi abandonada pelo presidente Bolsonaro. Bolsonaro falou sobre isso publicamente. Então não tinha mais como ficar aqui segurando a possibilidade de ir na prisão, efetivamente. O STF não tem nenhuma instância de apelação. É previsível que ela fizesse isso.